Fala aí, crente. Olha, hoje a continuação vai dar mais fome ainda. Hoje nós vamos continuar falando sobre... Tô com fome. Tô com fome? Ah, não. Jejum. Jejum, irmão. Jejum. Pois é, você que semana passada viu as bases teóricas bíblicas sobre o jejum, agora você vai aprender na prática como que eu jejum, como que eu não posso fazer no jejum, devo jejuar assim, assado. A gente vai aprender junto, tá? Até porque o professor Diego Ribes vai nos ensinar. Até o nome dele do Instagram ficou o nome de costela, então dá mais fome ainda. Bora? Bora, crente. Vamos lá. Prazer estar com vocês de novo. Importante alertá-lo que tudo que você vai ouvir aqui é a minha singela opinião e que você tem liberdade de discordar, tá bom? Mas aí o problema é todo seu. Aí a gente coloca lá: a opinião dos nossos participantes não reflete a opinião da Dos Assembleia nossos de pastores, Deus. né? Mas vamos lá, brincadeira à parte. Ó, curte primeiro. Curte. Calma. Toma uma aqui. Curte, compartilha o vídeo, ative se inscreve no YouTube e ative o sininho das redes sociais aí, das notificações. É isso aí, do YouTube. Dá pra você não perder nenhum vídeo. Já no Instagram, você vai colocar lá: Fala aí Crente Podcast, @Fala aí Crente Podcast é nosso Instagram e também o nosso TikTok. E aí você corre, aproveita que você tá no Instagram aí. Como que é? @prof.ribes. @prof.ribes. Professor Costela. Porque o Leandro esteve aqui e falou que o nome estava muito comprido, eu encurtei. Encurtou? É isso. Aí colocou @prof.ribes. Professor Costela. Ribes vem é uma versão, uma brincadeira com Ribeiro, né? Ah, tá. Então é Diego. Então é prof.ribes, porque Diego meu nome é Diego Ribeiro. Ribeiro. Olha então, que chique. Ribes vem do Ribeiro. Pois é, gente. Então segue o camarada lá. Ele posta muitos vídeos, muito conteúdo, muito bom. Então segue lá. Segue o Fala aí Crente. Curte, compartilha. Fala aí, crente. Vamos falar sobre o jejum, que tá dando fome. Vamos lá. Então, ó, para começar aqui a nossa conversa, eu quero começar contando o que não é o jejum. Então, começa aí, vai. Vamos lá. Tem um pastor protestante que ele fundou um movimento carismático chamado Kenneth Hagin. E ele tem uma frase que é muito boa, e eu até trouxe aqui pra gente começar, que ele diz o seguinte, ó, presta bem atenção, porque eu preciso que você seja bastante... Cético? Diga aí. Não, eu achei que ele ia começar a completar meus pensamentos, a gente ainda não chegou nesse Não nível estamos aqui. nesse nível. Não? Mas eu preciso que você seja bastante crente para ouvir essa palavra. Crente ou descrente? Não, crente. Para entender tem que ser crente. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó: jejuar não muda o Senhor, pois ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas jejuar transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, olha que maravilhoso. Ou seja, existe um pensamento no meio cristão, religioso. Eu não vou nem chamar de cristão, vou chamar de religioso, porque é religiosidade. E coisa que nós herdamos lá da Igreja Apostólica Romana, que é muita gente acha que o jejum é moeda de troca. Igual tem gente na Igreja Romana, certa vez eu conversei com minha irmã e ela disse que queria casar. E ela pegou o santinho dela, colocou num copo de água de ponta cabeça e falou: te tiro daí quando eu casar. Oxi. E aí eu descobri que era super comum essas coisas. Aí você vai falar: Diego, como assim? Isso aí é o quê? Extorsão, né? Se chamar a polícia. No caso é afogamento, né? Tá afogando o você santo. Mas agora pensa, tem muito irmão do nosso meio que acha que jejuar é uma moeda de troca. Só Deus. Vou comer quando Deus me Senhor, abençoar. Ou o Senhor faz isso, ou Senhor, o Senhor tem que me dar isso porque eu estou jejuando. Isso inexiste. Não funciona assim. Inexiste. Então a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês:
Cuidado com falsa doutrina. Cuidado. O jejum não é moeda de troca com Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois. Os planos dele para a tua vida são os mesmos antes, durante O jejum e depois. modifica nossa vida. O jejum serve para modificar você e não Deus. Então, o que eu creio? Que o propósito do jejum é ajudar você a buscar a Deus. O propósito do jejum é ajudar você no processo de santificação, no processo de desintoxicação, porque há uma coisa muito comum em nós, que a gente fica intoxicado com as coisas que a gente consome. Como assim, Diego? Veja, se você consome algo que é extremamente calórico, vamos falar um exemplo muito prático aqui. Marcamos uma reunião de oração no sábado. Maravilha? 1h da tarde. Meio-dia você comeu aquela feijoada. Uma delícia, né? Maravilha. Vamos Como é que combinar. você estava Vamos avivado orar, nessa reunião? vamos Então, orar. pô, parece um exemplo bobo, mas o alimento tem o poder de nos desconectar. Tem o poder de tirar o nosso sangue do lugar certo. Então, eu escuto relatos de pessoas que fizeram jejuns prolongados, 30 dias, 40 dias, e que tiveram uma clareza mental absurda. Por quê? Porque as células do cérebro começam a se desintoxicar, começam a reformular, começam a criar vida novamente. Então, o meu ponto é, o jejum para nós serve como um processo de conexão, um processo de mostrar para a sua carne quem é mais poderoso, o meu espírito ou a minha carne. Então, não é uma moeda de troca. Olha que legal. Zacarias 7:5. Dá uma lida, a gente vai começar a ver algumas broncas de Deus. Eu gosto de mostrar a bronca de Deus. Deus é fofo quando dá bronca. Deus é fofo, dá bronca, essa foi boa. Zacarias 7:6. 7:5. 5. É. Questiona a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuares e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes? Olha aí. Ai. Olha o que Deus está trazendo aqui. Ele está dizendo, ó, tudo bem, você jejuou. A única pergunta que eu tenho para fazer é, foi para mim? Ou foi por outro propósito? E ele fala, e quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Olha aí que interessante. Então veja que, por mais que a rotina do jejum estivesse estabelecida, e por mais que a gente vê aí nesse texto que o povo estava jejuando, Deus só fez uma pergunta: você está jejuando para me buscar ou você está buscando outra coisa? Outra coisa. Tá, e como é que funciona esse negócio? O pessoal fala, eu tenho que jejuar. Aí hoje até minha estagiária perguntou aqui, eu posso beber água? Eu falei, assiste o podcast que eu vou perguntar pro Diego se você pode beber água quando você estiver jejuando. Aí tem aquele jejum de abstinência total de todos os alimentos. Aí tem aquele jejum que não sei se existe, né? Que o pessoal fala, não, vou jejuar de chocolate, vou jejuar de Coca-Cola. Eu vou jejuar a metade do dia, só a parte da manhã, aí tomando água. Explica aí. Vamos lá. Então, ó, meu irmão, minha irmã, a Bíblia não deixa, como a gente falou no episódio 1, um conjunto de regras sobre o que você deve fazer, como você deve fazer e etc. Então eu vou dizer de todo o meu coração, seja livre para jejuar da maneira que faça sentido para você. Mas tem que fazer sentido. Sobre jejuar, basicamente é abstenção de alimento. Esse é o jejum. Diego, eu vou fazer jejum de Netflix. Super legal, vai fazer super bem para você. Mas não é o jejum bíblico. A Bíblia, inclusive, vai nos dar exemplos de coisas que eram adicionadas ao jejum para empoderar o jejum. Quer ver? Tem um texto bem legal. Bora ler. Vamos lá em 1 Coríntios 7:5. O Paulo está dando um direcionamento que alguns irmãos vão ficar chateados comigo, mas eu preciso, já que você fez a pergunta, eu preciso falar o texto aqui. Bora lá, você que vai falar, não sou eu, palavras do Gabriel. Acho que a gente chegou naquela história que a gente estava conversando das mulheres. É isso? Leia aí, crente. Eu vou ler, vamos ver depois. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo,
a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Nossa, que chique esse versículo. Muito legal, né? Então, esse texto, na versão Almeida, que aí o nosso superprodutor vai colocar, ele fala que é para aplicardes em jejum e oração. Ele ainda coloca o jejum aqui. Ele está dizendo, ó, então você vai, se for de comum acordo, e ele deixa isso muito claro. Então, atenção, irmãs. Não é para usar esse versículo, por favor, né? Atenção, esse versículo esposas. não substitui a dor de cabeça. Tudo bem? Ok? Não usa substitui. a dor de cabeça, Continua mas não usando a dor de versículo. cabeça, né? Bom, o que ele está dizendo? Ó, você abrir mão de outras Agora coisas. enxaqueca. Enxaqueca é Porque a dor de cabeça é uma coisa, a enxaqueca é algo mais grave, entendeu? A mulher tem que conversar baixo com o marido. Fala baixo. A mulher não é pra estar falando mais alto que o homem. E quando ela quiser namorar, a mulher não pode negar o negócio. A não ser que ela tenha doente. Mas se tiver saudinha, madame, dê o negócio lá pro rapaz, viu? Vamos! Tá! porque... Vamos embora, segue a vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existem várias coisas na nossa vida que nos trazem prazer e o relacionamento conjugal é um deles. E o que Paulo está dizendo, se for de Que bonitinho comum acordo... você falando relacionamento conjugal. Obrigado. Eu já logo pensei em relacionamento sexual mesmo. Obrigado. Tem O importante, crianças eu vou na seguir, tem sala. crianças na sala. Mas o que ele diz? Ó, quando você também abstém de prazeres, você está levando toda essa energia para algo mais importante. Ou seja, é possível também fazer jejum de abstinência sexual. E aí o que ele está dizendo é desde que Desde esteja atrelado ao jejum que a Bíblia pratica. Então, simplesmente fazer jejum de abstinência Mas se o sexual... camarada estiver em jejum também de alimento o dia todo, ele nem vai aguentar também. Então vamos lá, né? Prefiro não entrar nesse... não é minha área de conforto, assim. Mas ele está dizendo... Então ó, é possível. Ah, tá. Aí você falou que, por exemplo, o jejum de Netflix não seria o jejum bíblico. Isso. Então o jejum, apesar de estar ligado sempre a alimentos, ele pode ser atrelado a alguma outra coisa quando há uma informação bíblica ligada ao corpo, ligada à Perfeito. abstinência de algo. É isso. Então, a Bíblia fala de restrição alimentar. Ponto final. É importante salientar que o nosso corpo ele reage diferente à abstinência de comida e à abstinência de água, que foi outra pergunta que você fez. Então, a gente pode sobreviver muito tempo sem comida, mas não sobrevivemos muito tempo sem água. Então, há especialistas que defendem que o 5º dia sem água, a partir do 3º dia sem água, seu corpo já começa a colapsar. E o que nós entendemos ao ler a Bíblia é que Deus nos trouxe exemplos práticos de coisas que faziam bem para o corpo. E já foi comprovado que o jejum faz bem para o corpo, mas a ausência de água não. Tanto que quando a gente vê a cena de jejum, do jejum de Jesus no deserto, em momento nenhum ali fala de fato da abstinência de água. E há muitos teólogos que defendem que ali foi a abstinência total de alimentos, mas não necessariamente de águas por conta do período. Diego, mas Jesus não era capaz de... Jesus é capaz de qualquer coisa, mas existe uma lógica por trás disso. Então, respondendo a sua pergunta durante o jejum, não só é recomendado, como eu diria, quase obrigatório que você se mantenha tomando água, sendo hidratado, e que você faça um jejum de alimento. O jejum não é para você morrer, é para você viver. Deveria ser diferente, não é? E aí nós teríamos também, acho que o exemplo de Daniel, né? Que comeu legumes durante um tempo, né? E fez um jejum parcial de alimentos. Então, para além do jejum parcial entre alimento e água, que você já falou que é legal, é recomendado inclusive, o jejum parcial de alimentos é possível também? Também, a Bíblia não condena, a Bíblia não diz que é errado, nem nada do tipo. Agora, muito cuidado, porque lembra, desde o princípio nós estamos falando que o propósito
É uma disputa importante entre você e o seu corpo. Entre o desejo que você sente de comer, a necessidade e quem manda em quem. É a santificação. Tem muita gente que usa isso. É legal que tem gente que tenta enganar Deus. Eu acho isso muito divertido. Né? Acho que até Deus deve achar divertido quando Deus chega no Éden e pergunta de onde você está. Deus deve achar divertido a pessoa tentar enganar Deus. Stand-up né? de Deus. Porque tem uma pessoa que fala assim, não, eu vou fazer a partir de agora jejum de pudim. Pô, maravilha, você come pudim todo dia? Não, nunca como pudim, eu não gosto de pudim. Então, Tá bom, eu vou tirar o filé mignon da minha refeição, eu vou colocar só eu contra já vi gente tirando misericórdia. Coca-Cola. Aí, Mas a pessoa era, tipo, muito viciada em isso, Coca-Cola. é isso. Então, puxa, não. Tem um alimento que, de fato, eu colapso se eu não comer. Cara, esse é um bom alimento para você tirar, então. Não precisa zerar tudo, mas tira esse, cara, que você acha que você não pode viver sem. E aí eu vou te provar que você é capaz de viver sem. E tirar isso vai te dar mais ânimo, mais disposição. E vai te conectar mais com o Espírito. Tá. E vamos... beleza, já aprendemos isso. Agora, qual que é o resultado prático do jejum? Você falou que dá mais força, é uma luta contra a carne, contra o espírito. Resultados práticos do jejum. A gente falou sobre arrependimento e a gente falou sobre o poder de Deus. Perfeito. Como que funciona isso? A questão do arrependimento e a questão do poder de Deus relacionada ao jejum. O que o jejum faz? Por exemplo, pegar o celular. Acabou a bateria, eu vou, conecto e o cabo, juntamente com o cabeçote, ligado à tomada, vai carregar meu celular. Então, o que é que o jejum faz na vida do ser humano? Muito legal. Tem muito crente que neste momento ou no primeiro episódio, começou a falar, o Diego está absolutamente equivocado, porque a Bíblia apresenta bênçãos que vieram de Deus por conta do povo jejuar e orar. E o Diego vai no primeiro episódio e diz que não é isso, não é moeda de troca e não tem bênção. Então vou dizer para você que pensou isso sobre mim, você está errado, não foi isso que eu disse. Eu disse que não é moeda de troca, eu não disse que você não seria abençoada. São coisas diferentes. Nossa, Diego, agora você embaralhou. Espera aí que eu desembaralho. Veja, quando você jejua, você está regrando que o seu espírito é mais importante do que a sua carne. Então a gente vai falar que esse movimento é um movimento de se esvaziar de si mesmo, onde você consegue regular a sua carne. Nesse momento, o seu espírito se torna o seu lado mais forte. Quando o seu espírito se torna o seu lado mais forte, você passa a ver as coisas do reino de Deus diferente. Aquelas coisas que são do mundo, que te atraem, passam a perder significância. Quando você está neste momento, então, que as coisas perderam significância, que você está em santificação, aquilo que é de Deus, você escuta com maior potência. Você caminha com Deus com maior energia. E é impossível, vou repetir, como se eu estivesse pregando. Não, você não entendeu. Vou repetir. É impossível caminhar próximo a Deus e não receber bênçãos. Mas perceba que isso é uma consequência de estar mais conectado com Deus e não uma consequência direta do seu jejum. Agora eu tenho outra pergunta para você. Tô lá, tô fazendo meu jejum. Outra, jejum parcial no dia também é possível. Por exemplo, vou fazer jejum das 9 às 12. Faça o jejum. É do jeito que a pessoa conseguir aguentar. Eu sempre digo que o mais legal é você ir se desafiando. Então, e aumentando. Diego, eu estou fazendo jejum de 3 horas intermitente. Maravilha, o seu médico vai adorar isso para sua dieta, mas depois você vai seguir fazendo. Então, eu sempre acho que a gente pode ir a mais. Então, eu tenho uma rotina de jejuar uma vez por semana há, 5 anos. Então, eu começo numa terça-feira à noite e entrego o jejum na quarta-feira à noite. Diego, por que começa à noite? Porque o dia na Bíblia começa à noite e não de dia. Então, primeiro veio a escuridão para depois vir a luz. Então, quando dá a escuridão, já é o novo dia judaico. Então, eu começo no começo do dia judaico e entrego depois. Mas, Diego, por que você faz isso? Porque eu estou me preparando. Muito em breve eu vou fazer um jejum prolongado. Meu sonho é conseguir fazer um jejum de 40 dias. Meu Deus. Esse rapaz vai emagrecer bastante, né? É uma necessidade. Mal né? não vai fazer. Aí, vamos lá. Estou no meu jejum. Lindo e belo. Vamos pegar das 7 da manhã ou do dia anterior até o horário do almoço. Como deve ser o meu
desempenho das minhas funções durante esse jejum. Eu preciso ler Bíblia, eu preciso me consagrar, porque, por exemplo, estou no trabalho. O que eu devo fazer durante o período do jejum? A Bíblia vai dizer, quando jejuardes, não deixa ninguém perceber o que você está fazendo. Então eu diria, sua vida é normal. Enquanto você está em jejum, porque a Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Então a vida com Deus é uma vida de oração. É claro que você consagra o seu jejum na sua oração da manhã, começa, Senhor, me ajuda, me fortalece, Espírito Santo, preciso de você aqui. Mas a sua vida caminha normalmente durante o jejum, porque a Bíblia diz isso. Então, que o seu jejum seja entre você, o seu corpo e Deus. Então não precisa fazer nada. Obviamente, quais são os principais cuidados? Diego, vou fazer um jejum prolongado, 40 dias, e eu tenho uma rotina de academia de 1h30 por dia de exercício em alto nível. Opa, calma. Calma, que eu acho que neste caso vale a pena você consultar um especialista, um médico, se você precisa de acompanhamento. Não estou dizendo para não fazer, estou dizendo faça acompanhado. Pergunte ao seu médico como é que você consegue fazer isso e etc. Procure um médico cristão, porque senão ele vai dizer, não estou entendendo o que é isso. Para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer isso? Mas no nossa rotina, no dia a dia, pessoas que normais, eu e você, que vão fazer o jejum de um dia. Outra coisa, que aí isso já aconteceu comigo. Tô lá no jejum, belo e maravilhoso, consagrando o meu dia a Deus. Só que aí, chega na hora da comida e você esquece de entregar o bendito jejum. Deus não recebeu? Como é que funciona isso aí? Se você entender que o jejum não é para Deus, como mesmo Deus falou, tá fazendo para mim aqui. Se você entender que o jejum é para você e que isso é para você se desenvolver, tudo bem, tenta de novo. Sabe, a Bíblia vai dizer que o crente é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Ninguém espera que você comece um jejum e fique 50 dias fazendo jejum. Jesus fez isso, mas ninguém espera disso. Mas, puxa, perdi, esqueci. Legal, vou fazer um novo propósito, vou tentar de novo. Vou fazer um novo propósito e vou tentar de novo. Então, que a gente não perca essa nossa vontade de fazer o nosso melhor na caminhada cristã. Tá, e você recomenda, como você, por exemplo, que é o seu exemplo, do cristão fazer pelo menos uma vez por semana o seu jejum? Esse é o meu jeito. Eu vou contar por que era o meu jeito. Eu tinha uma rotina de trabalho bastante puxada e, obviamente, nós que somos crentes, estamos ativos na igreja, chega final de semana, a gente está muito inserido na palavra de Deus, muito inserido no dia a dia. Às vezes na minha rotina, não vou mentir, não era todo dia que eu conseguia parar e fazer um devocional. Isso era uma falha que eu tinha durante a atividade laboral. Então o que eu propus a mim mesmo, que no meio da semana eu ia fazer algo comigo para me lembrar o que era importante de verdade. Então no meio da minha semana de trabalho tinha um momento de consagração com Deus, onde eu retomava a minha energia espiritual, onde eu retomava o que era importante na minha vida, para depois seguir a semana, e aí domingo reenergizava e começava tudo de novo. Então eu coloquei esse propósito no meio da semana que era para mim, mas de novo, para mim. Diego, eu não quero fazer, tudo bem, a Bíblia de novo, não diz isso, não diz quando você tem que fazer, exceto os textos que a gente leu lá no começo da igreja, no Didaquê, que vai dizer, faça 2 vezes por semana. Mas é isso, vai se desafiando, faça um período. Diego, tem que fazer, não tem nada, do seu jeito. E aí quem, por exemplo, tem muita gente que eu não consigo fazer jejum. Começar esse jejum, vou fazer jejum por 2 horas em propósito, já seria um começo. Se você, obviamente, já é um desafio corporal. Então, poxa, eu tenho um problema que eu não posso ficar 3 horas sem comer. Puxa, maravilha, faz 2, já é um desafio ao seu corpo. Você já entendeu o propósito, você está mostrando que é muito mais o sentido do o que Deus pergunta no texto que a gente leu lá no Tá fazendo para quem? Tá fazendo para quem? Tem um propósito por trás disso? Tem o propósito, então tá valendo. E está fazendo para quem não é só para jejum, né? É para tudo, né? É para tudo. Às vezes a gente tá fazendo tanta coisa. Você tá fazendo para quem? Canta, prega, você tá fazendo para quem? Para Deus ou para você? Então isso. Hoje em dia, até os conjuntos musicais, os pregadores, se passar uma peneira que quem faz para Deus e quem faz para aparecer, acho que alguns podem ter problemas. É tenso. Mas tá aí, jejum. Jejum, boa. Jejum é uma boa prática, tanto física, corporal, quanto espiritual. Serve para arrependimento, serve para revestimento espiritual, para melhoria da nossa própria vida espiritual, como no seu caso que você disse, para relembrar,
para reconectar, reenergizar. E é uma coisa que precisa ser, como digo, restaurada, né? É isso. Porque pouca gente hoje no meio evangélico fala sobre, pratica, e isso é algo... Fala-se bastante sobre oração, mas pratica também pouco, mas fala-se bastante sobre oração, mas fala-se muito pouco sobre jejum. E é muito interessante porque existem vários ensinamentos que eram naturais dessa época e que alguns, no mesmo sentido de que não há uma explicação tão clara no Novo Testamento sobre como fazer, o que fazer, que é um exemplo, o dízimo. O dízimo no Novo Testamento não tem uma regra tão estabelecida quanto no Antigo Testamento. E o que nós vimos no Antigo Testamento, a regra estabelecida para o jejum era muito clara. No Novo Testamento, não é tão clara assim. Mas o mais legal é que nós trazemos essas coisas para o dízimo, mas não trazemos para o jejum. Ele queria cutucar. Ele queria dar essa alfinetada. Então, a mesma importância que damos para o dízimo, que as igrejas dão para o dízimo, a gente tem que dar para o jejum. A mesma importância de tudo aquilo que é diretriz da Bíblia. Para tudo aquilo que a Bíblia fala que nós devemos fazer, devemos fazer. Simples assim. Então bora começar a jejuar aí. Todos jovens, adolescentes, já desde pequeno, desde novo. É isso. Agora eu vou usar a frase que todo crente que vai começar a jejuar, 80% do nosso público vai usar. Qual? Segundo eu começo. Não, mas aí não é jejum. Aí é dieta. Segundo eu começo é dieta. Segunda-feira a gente fala de Eu sugiro você fazer na terça, porque pelo menos no meu caso, na quarta é dia de feijoada. Então aí é complicado. Ou seja, quarta não é dia de oração, porque pós-feijoada é impossível. Não tem jeito, é Só se for avivada mesmo. É de dormir. Mas, bom, falamos sobre o jejum. É isso, gente. Então, vou deixar aberto também aqui, se vocês tiverem perguntas, coloca aí que a gente busca responder para vocês. Se tiverem alguma ideia, algum estudo que vocês querem que a gente traga, coloca aí que a gente passa por mais alguns programas e depois a gente grava para vocês explicando. Importante vocês dizerem para onde caminhar, o que vocês querem saber, porque vocês já perceberam que aqui a gente trabalha sem frescura e sem medo de tomar banco. Ah, é? Tem isso também? Vamos em frente. Mas essa bomba fica pra você. Então, fala aí, crente. Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanha, você que nos segue, você que compartilha o nosso conteúdo. Não esquece, curte o vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vai lá no Facebook. Não, Facebook não, menino. Quase mandou o pessoal pro Orkut. Instagram. Vai no Orkut. Eu nem uso mais Facebook. Tá até aberto aqui no meu celular. Nem uso mais. Manda pra gente uma mensagem no ICQ. No quê? Coisa de velho. Vamos em frente. Meu Deus. Eu não sou tão velho assim. Então, vai lá no Instagram. @Fala aí Crente Podcast. E no TikTok. Esse é moderno. Esse é muito moderno. @Fala aí Crente Podcast. E tem o nosso prof, @prof.ribes. É Ribes mesmo, de Costela. No Instagram. E ele vai sofrer um bullying eterno sobre o Ribes de Costela. Culpa do Leandro, eu vou ter que ter uma conversa com ele. Pois é, ele não falou pra você colocar Ribes, mas se você quis colocar Ribes... Eu fiquei chateado, vou confessar aqui. Eu tentei 30.972 combinações e ele falou, já tem. Ah, cara, eu queria chamar Godofredo, talvez eu tivesse mais Pronto, chance. olha aí. Aí não tinha... Fica Costela mesmo. Pronto, Diego Costela, prof. Diego Costela. Então fala aí, crente. Até semana que vem.